Olá, TPmiga! Seja muito bem-vinda a mais um vídeo do canal. Eu sou a Fernanda Felan e hoje eu vou te mostrar o motivo que te deixa paralisada na TPM e como acabar com ele de uma vez por todas para tornar sua TPM produtiva. Vamos lá? É tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo quando chega a TPM que muitas mulheres, né, se sentem paralisadas nessa fase do ciclo. Uma dica para você perceber quando a TPM chega é quando você notar um movimento de interiorização e um foco maior aí nas suas necessidades internas. Nessa fase, o que acontece é que tudo aquilo que você não prestou atenção ao longo do ciclo vem à tona. E aí você sente uma urgência em transformar as coisas que te deixam aí insatisfeita na sua vida. Ao mesmo tempo, a disposição física para realizar atividades, ela diminui. Então, a sua mente fica agitada, né, querendo aí mudanças importantes, mas o seu corpo, ele não acompanha. E é esse conflito interno tão comum que te causa mais frustração, irritação e intolerância nessa fase. O fato é que você não consegue produzir como gostaria na TPM, né? E acaba querendo distância dela todo o ciclo. Mas eu quero te mostrar que existe um jeito, sim, de tornar a sua TPM produtiva e usar ela como sua aliada no alcance dos seus objetivos. Quer saber como? Então vamos lá. Eu vou compartilhar hoje 4 passos para você nunca mais ficar paralisada na TPM. Mas antes, eu quero falar sobre uma coisa que é importante. Um erro muito comum entre a maioria das mulheres que não consegue alcançar os objetivos é achar que dá conta de fazer tudo ao mesmo tempo e acabar desistindo, né, no meio do caminho por exaustão. Eu quero que você entenda uma coisa: as suas tarefas, elas nunca vão acabar. Enquanto você está aí, né, caminhando em direção a um objetivo, novos desejos já estão nascendo dentro de você. E é exatamente isso que te mantém viva, né? Te mantém aí animada com essa experiência que a gente vive, essa experiência física que a gente vive aqui na Terra. Então, ter novos desejos e ir caminhando em direção a eles é o que nos faz aí ter sentido, ver sentido nessa caminhada. Então, ao invés de você ter pressa e querer fazer tudo ao mesmo tempo, eu quero te convidar a entender e respeitar suas variações de energias ao longo do ciclo menstrual e aprender a usar as habilidades da TPM de forma produtiva. Eu mesma já tive vários insights aí, né, com essas insatisfações que gritavam na minha TPM. Por exemplo, sobre como eu queria direcionar alguns relacionamentos com familiares, sobre o que não estava legal na minha vida, né, e o que eu precisava começar a fazer um movimento aí para criar mudanças importantes. Algumas até mais simples, né? Por exemplo, uma pequena transformação na minha rotina, que me trouxeram muito mais produtividade. Então, são vários insights que foram chegando aí durante a minha TPM, tá? E eu quero que você consiga ter essa mesma experiência. Quando você parar para ouvir as mensagens da sua TPM, ao invés de continuar brigando contra ela, vai perceber que a TPM é, na verdade, a fase mais produtiva do ciclo, porque ela te traz clareza. E ter clareza do que manter ou não na sua jornada vai te tornar uma mulher muito mais produtiva. Beleza? Vamos lá. Então, a primeira coisa que você precisa ter consciência para ter uma TPM produtiva é dos papéis que você representa ou quer representar na sua vida.
e dos objetivos, né, com relação aí a cada um desses papéis. Então, o primeiro e mais importante, que às vezes a gente esquece, né, vou pegar aqui meu papelzinho e caneta, o primeiro mais importante, que às vezes a gente esquece, né, e que eu nomeio dentro da proposta do planejamento cíclico como eu, mulher, é esse papel de você mesma, né? Então, vou escrever aqui o primeiro papel que todas nós representamos, é o papel de eu, mulher. Beleza? Então, vai lá. Se você ainda não está aí com uma folhinha, vai lá agora, pega uma folhinha, uma canetinha, que a gente vai começar a fazer esse exercício, tá? Eu quero que você liste todos os papéis que representam ou quer representar na sua vida, tá? Enquanto você está indo lá buscando, eu estou listando aqui os meus para compartilhar também com você, beleza? Vai lá. Preocupa não, que eu estou aqui fazendo o meu também. Vou falando, né? Porque é para não ficar aqui só escrevendo. Então, eu represento o papel de eu, mulher, comunicadora, artista, empreendedora, de filha, de irmã, tia, que mais? Dona de casa. Vamos pensar mais. Alguns papéis que eu quero representar. Vou botar aqui também o papel de mãe, de esposa, companheira, né? De cientista, que é algo que eu estou adiando mais do que gostaria. Então, alguns aqui, tá? Lista aí todos os papéis que você representa. Se quiser compartilhar aqui comigo nos comentários. Então, faz essa listinha aí dos papéis que você representa, tá? Agora que você está consciente desses vários papéis que você representa na sua jornada, já deve ter percebido que é praticamente impossível que você consiga se dedicar plenamente a todos eles ao mesmo tempo, né? Ó, só aqui eu listei quantos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 papéis eu listei aqui, né? Posso estar esquecendo de alguns ainda. Então, é praticamente impossível, né? Que você consiga se dedicar aí a todos eles ao mesmo tempo. Então, pensa que a nossa vida é como aquela brincadeira de slackline, sabe? Que é aquele elástico que o pessoal coloca para ir se equilibrando. Então, pensa que a sua vida é isso. Quando você notar, né, que não está dando muita atenção a um determinado papel e está aí desequilibrando, né, a sua vida, você vai fazer alguma coisa para voltar ao equilíbrio. E, enquanto isso, você está caminhando, né, em direção aí ao objetivo, que no caso da brincadeira é chegar lá do outro lado, né? No seu caso, aí são os objetivos que você tem em relação aos seus papéis, tá? Então, pensa que a vida é isso. Você vai estar o tempo inteiro, enquanto está caminhando, equilibrando os papéis que você representa, tá? Eu quero aproveitar que você já está aí com esse papel e caneta na mão e eu quero te fazer uma proposta, tá? Porque o que você vai fazer? Depois de você identificar esses papéis, você vai pensar nos objetivos que você tem para cada um deles. Então, eu já quero te fazer uma proposta para você criar um objetivo dentro do papel de eu, mulher, tá? Vamos lá. Você vai escrever aí, ó. O seu objetivo é aprender como tornar a TPM uma fase produtiva do ciclo. Beleza? Se você está aqui, imagino que você tenha esse objetivo, então é importante que você se comprometa com ele escrevendo aí no papel, tá? Então, agora que você já fez esse compromisso com você mesma, vem comigo que eu vou compartilhar os 4 passos para nunca mais ficar paralisada na TPM. Vamos lá. Deixa eu baixar aqui. O primeiro passo é você ter clareza
da sua rotina ideal. Então, começa a pensar aí, como seria o seu dia ideal, né? Então, que horas que você acorda, quem está lá com você, o que você costuma fazer pela manhã, né? Você tem uma rotina matinal? Como é que é a sua alimentação? Com o que você trabalha? Quanto tempo você dedica aí a esse trabalho? Que atividades você faz para si mesma ao longo desse dia, né? Como você organiza sua casa? Como você organiza seu ambiente de trabalho? Quanto tempo você dedica à vida social? Tá? Então, é importante que você tenha essa clareza, né? De como seria aí o seu dia ideal. E uma coisa que você precisa ter em mente. Esse não é o momento de você ficar se questionando como vai alcançar essa rotina ideal, tá? É um exercício para te trazer clareza e te direcionar, né, pelo caminho aí a vida dos seus sonhos. Ter essa consciência é muito importante para você saber que não pode, o que não pode ser deixado de lado em nenhum momento, né? E as coisas que você pode levar aí com maior flexibilidade no seu dia a dia, tá? E hoje eu queria especificar um pouco mais esse exercício. Eu quero que, além de pensar no seu dia ideal, você, na mesma folha, continue escrevendo e comece a pensar como seria a sua TPM ideal. Já parou para pensar nisso? Como seria a sua TPM ideal? Então, que tipo de autocuidado você pratica nessa fase, né? Como são os seus relacionamentos nessa fase? Será que você está ali brigando por qualquer motivo, né? Às vezes por motivos bobos ou não? Ou está usando a TPM para tomar decisões importantes, né? Aí com relação aos seus relacionamentos. Como é que é a sua alimentação nessa fase? Que atividade você gostaria de fazer? Como é a sua disposição para realizar essas atividades, tá? Deixa fluir aí livremente como você enxerga a sua TPM ideal. Isso vai te ajudar também a tornar a sua TPM muito mais produtiva, ao ter clareza do que é importante para você nessa fase e começar a dar pequenos passos para tornar isso uma realidade na sua vida, tá? Eu sei que para você pode estar parecendo que é impossível ter essa rotina ideal, né? Ter essa TPM ideal, mas se você seguir esse passo a passo, quando menos esperar, você já vai estar aí vivendo essa realidade na sua vida, tá? Vamos lá. Então, passo 1 é esse. Você identificar como seria a sua rotina ideal, tá? O passo 2 é você avaliar o nível de satisfação com relação a cada um dos papéis que representa, tá? Então, volta aí na sua listinha, vou pegar a minha aqui também. Volta aí na sua listinha e você vai dar uma nota de 1 a 10 para o quanto você está satisfeita. Preste atenção aqui comigo. Para o quanto você está satisfeita com o tempo que tem dedicado a cada um deles, tá? Vamos lá? Então, vou fazendo aqui também, hein? Eu, mulher, vou botar aqui 8, comunicadora 9, artista 6, empreendedora 7, filha 5, irmã 5 também, tia 5 também, dona de casa 6, cientista, mãe 0, né? Esposa 0, mas também não é o meu foco no momento. E cientista, eu vou botar 1, e é algo que está me incomodando um pouco, tá? Então, pensa nisso. O tempo que você tem dedicado aí o quanto você está satisfeita, né, com o tempo que você tem dedicado a cada um desses papéis, tá?
Isso vai te ajudar a ter clareza dos próximos passos que precisa dar para criar uma vida equilibrada e produtiva, tá? Eu vou explicar cada um deles, tá? Pode ficar tranquilo. Então, qual vai ser o seu objetivo? O seu objetivo vai ser subir um pouco o nível de satisfação, né, com relação a alguns desses papéis a cada ciclo, tá? Então, percebe que não tem como você dar atenção a todos eles ao mesmo tempo, mas tem como você melhorar um pouquinho o seu nível de satisfação, alguns deles a cada ciclo, e ir equilibrando todos eles, né, ao longo aí da sua jornada, tá? Lembra que você só precisa se preocupar em dar um passo de cada vez, tá? Fazendo isso, eu tenho certeza que ao invés de chegar na sua próxima TPM irritada e frustrada, né, dizendo que nada na sua vida funciona, que nada mudou, você vai passar a se sentir muito mais tranquila, porque sabe que começou a caminhar em direção à vida dos seus sonhos. E vai passar também a estar mais atenta às mensagens que essa fase te traz sobre o que você precisa fazer para ficar, né, um pouco mais satisfeita com os papéis que você representa, tá? Tornando assim a sua TPM produtiva. Beleza? Vamos lá. Esse é o passo 2. Vamos de passo 3, então. O passo 3 é definir as suas prioridades a cada ciclo, tá? Eu vou te explicar agora os critérios que você vai usar para fazer essa escolha. Então, já anota aí na sua folhinha de papel, tá? Se você fez esse exercício junto comigo, você já tem clareza dos papéis que representa e também sabe qual é o nível de satisfação, né? Em relação ao tempo que tem dedicado a cada um deles. Beleza? Agora, você vai escolher primeiro um papel de equilíbrio. Ou seja, um papel que você não vem dando muita atenção aí, né, nos últimos ciclos. E um papel impulsionador. Ou seja, aquele papel que vai te fazer chegar um pouco mais perto da vida dos seus sonhos. Me explica isso melhor, Fernanda. Não estou entendendo nada. Vamos lá, vou fazer o exercício aqui junto com você, tá? Você vai pegar a sua avaliação, né? E vai pensar aí, ó, quais os papéis que você não tem dado muita atenção. No meu caso aqui, cientista, esposa, mãe, tia, irmã, filha, né? São os papéis aí que estão meio abandonados do lado de cá, tá? E aí você vai escolher um deles, tá? Um deles para você dedicar tempo no próximo ciclo. Eu vou escolher aqui o de cientista, beleza? Vou escolher o de cientista. Então, esse papel, eu quero aumentar o meu nível de satisfação, né, com relação ao tempo que eu dedico a ele, tá? E o papel impulsionador é aquele que vai, né, te fazer chegar um pouco mais perto aí da vida dos seus sonhos. Eu vou escolher o de artista, ok? Vou escolher o de artista. Então, vou escrever aqui, ó. Esse é o meu papel impulsionador. E esse é o meu papel de equilíbrio. Vamos lá. Ok? Então, equilíbrio e impulsionador, tá? Os meus últimos ciclos, a maioria, né, a maior parte aí dos últimos ciclos, o meu papel impulsionador foi o de comunicadora, né? Muito para melhorar o conteúdo aqui dentro do Produtividade Cíclica. Agora eu sinto que tá bom, né? Tá ali a nível 9, então eu quero dar uma atenção maior ao meu papel de artista no próximo ciclo. Então, percebe o seguinte, é muito comum
ver mulheres escolhendo como papel impulsionador algo relacionado ao trabalho, né? Ou alguma atividade aí que paga os boletos, né? Como a gente costuma falar. Mas eu quero que você entenda que o que vai definir se um papel é impulsionador ou não é o momento que você está vivenciando. Então, por exemplo, se você está grávida, né? Pode ser que em alguns ciclos o seu papel impulsionador seja aí o papel de mãe. Mas não precisa também ser todos os ciclos durante a gravidez, entende? E para você aí que ficou se questionando, grávida? Sim, grávidas também continuam vivenciando o ciclo, mesmo que não esteja menstruando, tá? Então, se você está grávida, você pode continuar aí planejando de acordo com o seu ciclo, tá? Então, é isso. Então, naquele momento, se é mais importante para você, né, você impulsionar aquele seu papel, você vai escolher fazer alguma coisa em relação àquilo, tá? Eu já tive uma experiência com uma cliente de consultoria que ela percebeu que naquele ciclo ali que a gente estava trabalhando, né, juntas, o papel impulsionador dela era o papel de mãe dos gatinhos, que eles estavam precisando de uma atenção especial naquele momento, né? Então ela ficou muito mais tranquila com ela mesma por não estar dedicando tanto tempo ao trabalho, entende? Porque ela tinha clareza que naquele momento o papel impulsionador dela era o de mãe dos gatinhos, tá? Então, fica com isso na cabeça. Não necessariamente o papel impulsionador é relacionado a trabalho ou algo que vai te dar dinheiro, né? Não necessariamente. É algo que vai te levar um pouco mais para perto da vida dos seus sonhos. Ok? Pronto. Depois de definir, então, esse papel de equilíbrio e impulsionador do ciclo, você vai dedicar 2% do seu tempo para cada um deles. Isso significa que você vai incluir 5 codas de atividades para cada papel desse no seu planejamento semanal. 5 codas por semana. Que danada é isso, Fernanda? Que danada é coda? Se você nunca ouviu falar sobre isso, é a unidade de tempo que eu uso dentro da proposta do método de produtividade cíclica, e uma coda equivale a 40 minutos. Então, começa a perceber que eu estou sempre trazendo para o lado do tempo. Então, quando você vai avaliar o seu papel, você vai avaliar o seu nível de satisfação em relação ao tempo que você tem dedicado a ele, tá? Quando você vai fazer o seu planejamento, você vai pensar em quanto tempo você vai dedicar a ele. E eu indico que seja 5 codas por ciclo no mínimo, tá? Por ciclo não, desculpa, 5 codas por semana no mínimo para cada um dos papéis que você escolheu priorizar naquele ciclo, tá? É muito importante que você leve em consideração a fase do ciclo que se encontra na hora de fazer esse planejamento semanal, tá? Ao fazer isso, você vai começar a descobrir que atividades consegue realizar na TPM, né? De forma mais rápida e eficaz, tornando essa uma fase produtiva do ciclo, sem deixar aí de respeitar os seus tempos internos, as suas necessidades e as suas energias naturais, tá bom? Ok? Vamos lá, vamos dar continuidade aqui. O passo 4 é o seguinte. O passo 4 é escolher pelo menos uma pendência eventual para resolver no ciclo, tá? Como o próprio nome diz, pendência eventual é alguma tarefa ou algum projeto eventual, né, que ele é esporádico, que você precisa realizar, você precisa resolver, tá? Pode ser alguma coisa bem simples, assim, né? Um eletrodoméstico que quebrou e você precisa consertar, uma assinatura que você não usa mais e precisa ir lá cancelar, né? Algo que você precisa comprar para sua casa, de repente, está adiando há algum tempo, né? Alguma coisinha aí que você precisa resolver, que ela acontece de forma eventual, tá? Eu indico que você use a sua fase
pré-ovulatória para resolver esse tipo de pendência, tá? Porque essa é uma fase do ciclo que a gente tem mais disposição, mais energia, né? Esse impulso para entrar em ação, para resolver as coisas, sabe? Então, você tem uma maior disposição física para realizar essas atividades e também mais clareza para resolver esse tipo de coisa, tá? E aí, ao invés de chegar na TPM sobrecarregada e cheia de pendências, você vai começar a criar mais tempo para você mesma nessa fase, né? E se dedicar apenas às atividades que forem essenciais, né, urgentes ali, e as que realiza com mais facilidade durante a TPM. Beleza? Ok? Vamos recapitular então? Vamos dar uma recapitulada nesses passos? Vamos lá, deixa eu trazer aqui para facilitar aqui. Então, vamos lá. Se você quer conquistar uma TPM produtiva, você precisa entender, primeiro, que não tem como dar atenção a todos os papéis que representa na sua vida ao mesmo tempo, tá? Tentar fazer isso só aumenta a sua autocobrança e a irritação durante aí a TPM, tá? Depois de ficar consciente disso, é hora de seguir o passo a passo. Então, passo 1, identificar de forma clara como seria o seu dia ideal, tá? Isso vai te ajudar a tornar a sua TPM produtiva, porque você vai ter clareza do que é importante para você nessa fase e vai conseguir, e vai começar, na verdade, a dar pequenos passos para tornar isso uma realidade na sua vida, tá? O passo 2, avaliar seu nível de satisfação em relação aí a cada um dos papéis que você representa, com o objetivo de subir um pouco o nível de satisfação, né, com relação a alguns papéis a cada ciclo, tá? Você vai passar a se sentir muito mais tranquila, porque sabe que começou a caminhar em direção aí à vida dos seus sonhos, tá? E vai passar também a estar mais atenta, né, a essas mensagens, essas informações que a TPM traz, né, aquelas insatisfações sobre o que você precisa fazer para ficar um pouco mais satisfeita, né, com os papéis que você representa, tornando assim a sua TPM produtiva, beleza? Passo 3, definir as prioridades a cada ciclo, tá? Então, como eu falei, né, a minha dica é que você escolha pelo menos um papel de equilíbrio e pelo menos um papel impulsionador para priorizar. E que você leve em consideração a fase do ciclo que se encontra na hora de fazer o planejamento semanal, na hora de definir as atividades que você vai realizar a cada semana, tá? Ao fazer isso, você vai começar a descobrir que atividades você realiza aí na TPM de forma mais rápida e eficaz, tornando essa uma fase produtiva do ciclo, sem deixar de respeitar suas energias naturais. Beleza? E o passo 4, o passo 4 é escolher pelo menos uma pendência eventual para resolver no ciclo, né? E eu indico que você resolva essa pendência durante a sua fase pré-ovulatória, que é essa fase de maior disposição, e aí, ao invés de chegar na TPM sobrecarregada e cheia de pendências, você vai começar a criar mais tempo para você mesma nessa fase e também a se dedicar apenas às atividades essenciais, né, que você considera essenciais e aquelas que você realiza com mais facilidade, tá? Se você seguir esse passo a passo, todos os ciclos, eu te garanto que você nunca mais vai ficar paralisada na TPM. Beleza? Fez sentido para você? Comenta aqui embaixo se você assumiu o compromisso lá em cima, né, que você quer aprender aí como ter uma TPM produtiva. Então,
Comenta aqui embaixo que você já vai começar a praticar esse passo a passo na sua rotina, tá? Seguinte, quinta-feira, dia de live, né? Então, toda quinta-feira às 19 horas, a gente tem um encontro ao vivo para a gente conseguir trocar ideia, vocês falarem as experiências de vocês, eu também compartilhar as minhas experiências com vocês, né? É um momento muito importante aí dessa troca. Então, na quinta-feira, às 19 horas, eu vou fazer uma live compartilhando como fazer seu planejamento diário para ter uma TPM produtiva, tá? Então, mais uma vez, se você firmou com você mesma o compromisso que eu sugeri lá em cima de aprender como tornar sua TPM uma fase produtiva do ciclo, então bota um lembrete na sua agenda agora. Quinta-feira, 19 horas, bota na sua agenda, faz uma listinha das dúvidas que você tem, que eu vou ter o maior prazer em te ajudar, né, em responder aí as dúvidas que você tiver e vem bater esse papo comigo. Beleza? Vou te esperar lá. E o último recadinho que eu quero deixar agora é para você lembrar sempre que a TPM é a sua grande oportunidade de autoconhecimento. Seja amiga da sua TPM.